no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6, o verso 1 ao verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai. E agora, Senhor, que estamos lendo a tua palavra, Pai. O Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema é Ministério do Culto. O culto que nós prestamos a Deus. E o culto, ele tem uma ordem. E essa ordem nós chamamos de liturgia. E a palavra liturgia significa serviço do povo. Tanto lá no judaísmo quanto na igreja primitiva, a palavra liturgia foi usada com o significado de serviço religioso oferecido a Deus. Então essa era a prática. Culto era um serviço religioso que era oferecido a Deus. E a liturgia, ela é adoração a Deus. Vou convidar os irmãos que abram suas Bíblias, lá no livro de Atos, capítulo 13, verso de número 2. Atos 13, verso de número 2. Alguém gostaria de ler esse texto? Atos 13, 2. Eli, pode ler para a gente? 13, 2. De Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. 3 também? Exatamente. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Até aí o verso 2. Enquanto adoravam ao Senhor. Então a adoração, ela era uma prática do culto da igreja primitiva. A igreja se reunia para adorar
ao Senhor, adoravam e jejuavam. E no meio do culto, o Espírito Santo de Deus se manifestou quando disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A adoração ali, ela resultou num movimento, num ato missionário da igreja, onde Barnabé e Paulo foram separados para a obra missionária, a obra que Deus havia chamado. Liturgia também, ela é sacrifício. Agora, Romanos 15, 16. Marcos, pode ler para a gente? Romanos 15, 16. Amém. 15, 16, exatamente. No Velho Testamento, eram oferecidos sacrifícios lá no templo, em adoração a Deus, em expiação pelos pecados. Será que na igreja primitiva, na igreja de Jesus, nós continuamos ainda a oferecer sacrifícios a Deus? O sacrifício de animais, ele cessou ou ele continua? Ele cessou. Qual é o sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje? Olha o que ele diz lá no finalzinho do versículo: para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Qual é o sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje? É a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós nos oferecemos a Deus em louvor e em adoração. Então, o culto nós prestamos ao nosso Deus quando nós oferecemos a nossa vida diante do altar de Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos oferecemos ao Senhor. Tem um canto que diz: vem o Senhor, minha vida, oferecer como? Oferta de amor. Então é a nossa vida que nós oferecemos no altar do Senhor. A liturgia também, ela é amor. Agora, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 12. Presbítero Lídio, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que são dadas, que são a Deus. Amém. Então a liturgia, ela é um momento de amor, aonde nós oferecemos ao nosso Deus. E qual é o momento, o ápice da liturgia onde se expressa o amor? Nós lembramos da celebração da comunhão, da celebração da ceia do Senhor, aonde nós relembramos um ato que foi feito na cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue, deu a si mesmo como sacrifício em nosso lugar, e nós então relembramos, fazemos isso em memória dele. E aí nós compartilhamos como igreja do pão e do vinho, reunidos juntos, de uma forma comunitária. Nós expressamos esse amor a Deus e aos irmãos, porque nós sentamos ao redor de uma mesma mesa e compartilhamos de dois elementos que são alimentos, que nos relembram, que retratam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então é o momento máximo, o ápice do amor
que é expressado no culto de louvor e adoração a Deus. Mas a liturgia também ela é um culto racional. Lá em Romanos diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que ele fala a respeito do culto racional? Porque o culto, nós devemos tomar um cuidado com um certo equilíbrio que ele deve ter. O culto ele não pode ser demasiadamente um culto levado pelas emoções, mas também ele não pode ser um culto extremamente levado só pela razão. As emoções são importantes, mas nós devemos tomar cuidado também com as emoções, porque as emoções, elas retratam, muitas vezes, o momento que a pessoa está vivendo. Por isso que a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem, porque você pode estar sentindo alguma dificuldade, algum problema, e você passa a basear ou fundamentar a sua vida naquele momento, as suas emoções, através daqueles sentimentos. E os sentimentos, eles podem ser tanto os negativos, como eles podem ser os sentimentos positivos. E aqui ele diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Por que o culto ele tem que ser racional? Ele vai originar somente no nosso coração? Ou ele também tem que se originar na nossa razão, na nossa mente? Primeiro, eu devo reconhecer quem é Deus. Como é que eu reconheço quem é Deus? Quando eu consigo processar o que ele significa para mim. Quando eu consigo olhar para a minha vida e ver ali quais os motivos que me levam a adorar a Deus. Quando nós adentramos a casa do Senhor e vamos prestar um culto de louvor e adoração, nós precisamos estar cientes disso. Por que é que eu estou aqui? Eu tenho motivo para nesse dia, nesse culto, adorar a Deus? Se olhar para a minha vida, eu vou encontrar motivos para adorar a Deus? Eu sou grato a Deus pela minha vida. Eu sou grato a Deus pelas coisas que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou grato a Deus pelos livramentos que Deus tem feito na minha vida. Eu reconheço que se eu cheguei até aqui, foi porque Deus cuidou de mim. Eu reconheço que eu estou aqui com saúde, é porque Deus tem me abençoado. Eu reconheço que eu tenho uma casa, um lugar para morar, que na minha casa não falta o alimento, porque é Deus que tem suprido todas as minhas necessidades. Eu reconheço isso. Quando eu reconheço isso, eu presto um culto de louvor e adoração a Deus, fundamentado na minha razão, porque eu sei, eu conheço, eu vejo aquilo que Deus fez por mim, e aí eu expresso um culto racional a Deus, pela razão. Eu não estou tão somente tomado pelas emoções do momento, mas eu tenho convicção plena de que Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. E aí sim eu vou prestar um louvor e adoração. E muitas vezes nós vemos que muitos cultos hoje, eles são baseados apenas na emoção. Mesmo no Velho Testamento, em alguns momentos, o povo se deixava levar pela emoção. E nós vamos lembrar que muitas vezes a emoção do momento levou o povo à idolatria. Lembram quando as pessoas adoravam e glorificavam o Deus Baal? Eram levados pela emoção do momento, por aquilo que aquele Deus oferecia. Nós vemos que muitas religiões
as pessoas, para oferecer um culto, elas acabam entrando em transe. Assim são as religiões de matriz africana, tanto na Umbanda, no Candomblé, onde as músicas, o som da batida, da atabaques, acabam levando as pessoas ao transe. Assim aconteceu com a influência dos índios norte-americanos também, né? Quem assistiu muito filme de faroeste, né? Lembra dos índios cantando em volta da fogueira e entrando em transe. Há uma religião que nasceu na floresta amazônica, chamado Santo Daime. E o daime nada mais é do que uma bebida, feita com uma planta lá da floresta amazônica. E as pessoas, para adorarem a Deus, né, porque na verdade ela virou uma igreja, elas adoram depois que elas bebem ayahuasca ou Santo Daime. E elas começam a rodar em transe. Assim, para a gente entender, se você for lá no YouTube, você vai procurar uma minissérie da Globo chamada Amazônia. E você vai assistir o último capítulo da Amazônia, onde o Lima Duarte, ele vai no culto, eles começam e ele toma aquela bebida, e ele entra em transe no culto, com as batidas, com as músicas, e ele relembra a vida dele todinha, desde a infância, da mocidade, a juventude, a área adulta, passa tudo aquilo na cabeça dele, mas porque ele estava em transe, ele estava sob efeito de uma bebida alucinógena, e aquilo fez com que ele tivesse aquelas visões. Não era algo do espírito, não era nada, mas ele entrou em transe naquele momento por causa daquela bebida, daquela droga que ele ingeriu naquele local. Hoje nós vemos muitas igrejas evangélicas também, que as pessoas entram em transe no culto. Quantos já não assistiram pelo YouTube ou outro meio de comunicação, aquelas pessoas girando no culto, até que elas entram em transe e acabam caindo ao som da música, ao som da batida. Aí não é um culto racional, é um culto extremamente emocional. É óbvio que quando a razão emite um comando para o nosso coração, onde ele desperta sentimentos, onde ele desperta gratidão, amor, onde ele desperta as coisas mais importantes das nossas vidas, mas ele se origina na nossa razão. Eu estou aqui porque eu tenho plena convicção, eu não sou levado pelas emoções, sou levado pela minha razão. Nós não podemos perder isso. Uma das conquistas da igreja reformada foi exatamente o catolicismo romano. Naquela época da reforma, culto, a adoração, ela era feita totalmente em latim, aonde o sacerdote ficava de costas para a congregação. Então a congregação, ela só participava com as suas emoções, com as suas... Mas a igreja restaurou a razão, o porquê de eu estar aqui, o porquê eu estou aqui, o porquê eu devo manifestar razão, o porquê eu não posso ser levado pela emoção, porque a emoção sempre é o momento. Aí nós temos o nosso culto, as partes litúrgicas que compõem um culto. O culto é uma experiência do homem com Deus, e que pode ser tanto individual como comunitária. E é nesse último aspecto
e ela se torna mais real, porque à medida que nós crescemos espiritualmente, mais necessitamos uns dos outros, e assim sentimos que somos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. Vamos lá, como que é o nosso culto? Qual a estrutura do culto bíblico e reformado? Primeiro ato do culto é a adoração. A adoração de um Deus que é soberano, santo, justo. E esta parte do nosso culto, ele consta de orações, expressões de glorificação e exaltação do nome de Deus, através de leituras da Bíblia, salmos e cânticos de hinos. Temos exemplo disso em grande parte dos salmos e também no livro do Apocalipse. E ali no livro de Apocalipse, João tem a visão de um culto de louvor e adoração a Deus, de uma estrutura de culto, de uma estrutura de louvor e adoração. Apocalipse 19, 1 a 7. Gostaria que algum irmão lesse para a gente. Quem gostaria de ler? Apocalipse 19, verso 1 a 7. A Sônia pode ler? Apocalipse 19, de 1 a 7. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Amém. Como é que os anjos se manifestavam? Dizendo aleluias, em vários momentos. Amém, aleluia. Olha lá no finalzinho, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eram expressões de louvor e adoração a Deus. Agora vamos na estrutura do nosso culto. Como é que o nosso culto acontece? Quais são as primeiras partes do nosso culto? Vamos imaginar que nós estamos aqui domingo à noite e vai dar início ao culto de louvor e adoração a Deus. Qual é a primeira parte do nosso culto? Oi? A leitura de um salmo, um cântico de um hino de adoração a Deus e uma oração de invocação a Deus. Então nós temos leitura bíblica, nós temos cântico e nós temos oração. Aí na primeira parte do culto, a leitura bíblica, é conveniente ela falar sobre dízimos e ofertas? Não. O hino que nós vamos cantar,
Ele vai falar do momento da nossa morte? Não. A oração vai ser uma oração de intercessão? Não. Ela deve ser uma oração de adoração a Deus. Nós vamos ter um momento de pedir. Nós vamos ter um momento de confessarmos os nossos pecados. Nós vamos ter um momento de consagração. Mas esse momento do culto é o momento de adoração. Nós vamos adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa e pela toda a sua majestade e soberania. Vamos lembrar aí um hino que fala da exaltação de Deus. Um hino de início de culto. Quem se lembra de algum hino? Chamar memórias dos mais antigos aí. Um hino. Um cântico, é o único. Amém. E um hino mais tradicional? Ao Rei Sublime, Santo Santo, Saudai. Qual mais? Os Silas gostavam? Eu lembro muito do que o senhor Dionísio gostava. Venha o Todo-Poderoso, adorável Criador. É? Eu lembro que o senhor Lourenço também tinha um. Sim. Mas são vários hinos que são cantados no início do culto. Então a gente precisa conhecer a liturgia do nosso culto. Eu não posso chegar aqui no domingo e falar assim, irmãos, vamos no nosso culto confessando a Deus os nossos pecados. Não é o momento. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus, nós vamos adorar ao nosso Deus. Nós vamos buscar textos bíblicos que falam sobre a grandeza de Deus. Exatamente, ele segue exatamente essa ordem do texto básico que nós lemos, é a ordem do culto ali. Ele é a liturgia, se a gente seguir ali, a gente sabe fazer uma liturgia. Ah, mas a liturgia, ela precisa ser só na igreja? Não. Essa liturgia pode ser também no nosso culto doméstico. A gente pode fazer isso em casa. A gente também pode usar essa liturgia no nosso culto individual. Nós adoramos a Deus, nós confessamos nossos pecados. Então nós podemos ter essa estrutura também, tanto individualmente como coletivamente. Então essa é a primeira. Em 1543, João Calvino expôs suas ideias sobre a música e o canto na liturgia. No prefácio do seu Saltério, conhecido como Saltério de Genebra, composto por Calvino, ele escreveu que a música tem um poder secreto para mover os corações. Por isso devemos ser mais diligentes em regulá-la. O saltério era um inário contendo todos os salmos em forma de poesia. O inário da igreja reformada, da igreja presbiteriana, lá na Suíça, lá em Genebra, seguia esse rito. Era todos os salmos em forma de poesias e metrificados, que eram cantados em louvor e adoração a Deus. Calvino queria que os salmos voltassem a ser usados nos cultos como hinos, tal como o livro dos salmos, os quais haviam sido compostos em poesia hebraica e eram cantadas lá no segundo templo de Jerusalém. Aquele templo que foi reconstruído por quem? Alquis Bíblico. Quem que reconstruiu, que voltou da Babilônia e reconstruiu os muros de Jerusalém? Esdras e Neemias, né? Então eram cantados no segundo templo. Então o inário do segundo templo era o livro de Salmos.
Por isso que lá no final, Salmo 121, Salmo 122, Salmos 123, 124, 125, 126, eles falam a respeito chamado de cânticos de peregrinação, que as pessoas iam para Jerusalém, lá da sua casa, a pé, até chegar a Jerusalém, cantando os hinos. E eles eram os hinos de peregrinação, eram os hinos que eles cantavam para se dirigirem ao templo de Jerusalém, principalmente nas grandes festas. O início do culto é uma preparação, um verdadeiro convite aos homens para se colocar reverentemente diante de Deus. Essa é a primeira parte do nosso culto. O que é se colocar reverentemente na presença? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair, né, naquele formalismo dos fariseus lá do Velho Testamento. Nós estamos diante de Deus, todo louvor, toda adoração será o nosso Deus. E às vezes a gente não tem essa certeza. É o momento de estarmos diante de Deus. É o momento do nosso ser, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes estarem voltadas ao Deus que está recebendo louvor e adoração. Aí nós chegamos na segunda parte do nosso culto. Qual é a segunda parte do nosso culto? Isso acontece todo domingo, todos os nossos cultos. Não, antes do ensinamento. É o reconhecimento do nosso estado de pecaminosidade e a necessidade que sentimos do perdão a Deus. Como é que acontece isso no nosso culto? Vamos trazer para a nossa realidade. Alguém vai à frente, o pastor, ou pode ser uma outra pessoa, um outro irmão. Ele vai ler um texto bíblico que fala sobre o pecado, sobre a necessidade de confissão dos pecados, sobre a necessidade do perdão de Deus. E ele vai convocar a igreja a esse momento. Esse momento pode ter uma música, um louvor, que fala sobre essa condição. Alguém conhece vamos falar um cântico. Para não falar corinho é coisa de gente antiga, né? Então, acho que não tem ninguém antigo aqui, então. Um cântico. Alguém lembra de um cântico que fala sobre esse momento de confissão de pecados na igreja? Tem um cântico que é bíblico, que está lá em 1 João. Lembra ou não lembra? Então vamos cantar. Vai, Elisete começou, agora ela puxa. Vai, Marcão, puxa aí, vamos lá. Aí nós cantamos. Aí nós podemos ler um salmo que fala sobre a confissão de pecado. Tem dois aí que são principais. Alguém lembra? Salmo 51 é um. Como é que começa o Salmo 51? Como é que começa o Salmo 51? Constantemente nós estamos dizendo isso para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas tem outro salmo também, composto por Davi, quando Davi pecou. Salmo 32. Como é que é o Salmo 32? Confere aí, confia no que eu falo, não. Às vezes aqui dá uma falhada aqui no... É o 32, né? Como é que ele começa? Aí. Então nós lemos, nós cantamos, nós lemos
E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar a Deus. E acontece duas orações. Orações silenciosas, cada um conhece o seu pecado, cada um se coloca na presença de Deus, ora, confessa, pede perdão a Deus. E depois um irmão vai fazer uma oração audível, onde ele vai representar toda a igreja, toda a comunidade que é se colocada diante de Deus. E aí nós temos no final a declaração de perdão. São textos da palavra de Deus, onde Deus perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dele, Deus nos perdoa. E essa foi a experiência de Isaías no templo, né? Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí o Salmo lá 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 1 ao 5. Então a presença de um Deus santo nos leva a sentir a realidade de nossos pecados e confessá-lo diante de Deus. Foram estas as experiências do profeta Isaías e do rei Davi, compondo Salmo 32, Salmo 51. A oração de confissão pode ser silenciosa, nós fazemos, pode ser audível, fazemos uma análise objetiva das nossas vidas, mas também fazemos uma análise subjetiva das nossas vidas, porque nós conhecemos o nosso coração, conhecemos a nossa vida, conhecemos os nossos sentimentos, sabemos que pecamos, e nós pecamos por palavras, pecamos por atos, e pecamos por pensamento. Por isso, a necessidade do perdão. Aí depois, nós temos um outro momento do culto, que é o momento de gratidão. A lição aqui, ela usa uma palavra que a gente não usa muito, né? Gratulatório. É o momento de gratidão a Deus. Este é o momento do culto em que expressamos diante de Deus os nossos sentimentos mais profundos de gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós. Nós chamamos de momento de louvor também, momento de gratidão. E o que acontece nesse momento? Nós cantamos, nós lemos, nós oramos, e é o momento que nós oferecemos também os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque é gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos a Deus também com aquilo que Ele nos dá, e nós depositamos diante do Senhor. Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos materiais, diárias e constantes. Por favor, algum irmão lê para a gente lá, Tiago 1, verso 17. A Neide, quer ler para a gente? Não? Quem gostaria de ler para a gente aí? Marli. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai
das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha, tudo aquilo que acontece de bom nas nossas vidas vem da onde? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Vem de Deus. Todas as bênçãos que nós recebemos vêm de Deus. Mas também nós adoramos a Deus pelo perdão dos nossos pecados cometidos no dia a dia. A dona Maria está pertinho ali. Pode ler para a gente 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2. João 1:2. É. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. É 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 e 2. O ancião, a senhora eleita, e seus filhos, aos quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Será que esse texto está certo? Está correto? Oi? Sônia. É o que é o 1 João 1 e 1:2, né? 2, capítulo 2. 1 João 2:1. 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Então é o momento de agradecermos a Deus pelo perdão dos nossos pecados cometidos no dia a dia. O que aconteceria conosco se nós não recebêssemos o perdão de Deus dos pecados do nosso dia a dia? Eu vou ser um pouco assim, bem prático, tá? Vou nem falar a questão da vida eterna, vou ser mais prático. E vou perguntar, o pecado não confessado, ele nos adoece? O que Davi disse? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Então, o pecado não confessado, ele causa doença emocional e espiritual. Por isso que tem muita gente doente, que o psicólogo não está resolvendo, que o psiquiatra não está resolvendo, porque é uma doença de fundo espiritual. E a cura está onde? Na confissão do pecado. Enquanto eu me calei, quer dizer, enquanto eu não confessei, eu senti no meu corpo as consequências do meu pecado. Davi diz, envelheceram os meus ossos. Sentiu dor. Ele diz, a sua mão pesava dia e noite sobre mim. Aquela sensação terrível, sentimento de culpa, que traz uma dor tão grande para as nossas vidas. Mas a confissão, ela vem nos curar, ela vem nos aliviar de tudo isso. Também adoramos a Deus, glorificamos a Deus pela salvação alcançada através de Cristo. O Elídio, lê para a gente Romanos capítulo 8, verso 28, 29 e 30. Romanos 8, verso 28 a 30.
Romanos. capítulo 8, verso 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Olha que bênção. Quantos motivos nós temos para adorar a Deus, porque Ele nos salvou, porque nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus, saiba que Deus age em seu favor. Deus age em meu favor. Daqueles que são chamados por Deus, vocacionados por Deus, com o seu propósito. Que Deus nos conheceu de antemão e Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, assim de que Ele seja primogênito de muitos irmãos. E Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele também nos glorificou. Olha que bênção, que motivo maravilhoso para estarmos adorando a Deus. Bênçãos também espirituais recebidas por intermédio de Cristo. Ele lê para a gente lá Efésios 1, 3. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Gravem, pode deixar aberto esse versículo, porque se for chamar as classes, a gente vai ler todos juntos desse versículo. Efésios 1, 3. Todos deixam abertos aí a Bíblia para a gente estar lendo depois. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais que nós recebemos? São inúmeras. Por isso que o hino diz: conta as bênçãos, conta de uma vez. E você consegue contar quantas bênçãos você já recebeu na sua vida? Ninguém consegue. Porque nós recebemos bênçãos em todos os momentos da nossa vida. Vamos dizer que Deus te abençoasse só com 10 bênçãos por dia. Multiplica por um ano. Agora multiplica pela sua idade. Se fosse só 10 bênçãos. Olha quantas bênçãos Deus tem derramado. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito por nós. Então é um motivo de gratidão, de louvor e adoração a Deus. O professor do próximo domingo, ele vai continuar ali. É o Marcos? É o Marcos, então. Ele vai continuar na estrutura do nosso culto. Ele vai falar depois do momento da edificação, que é o momento da palavra de Deus. Marcos, beleza? Você já segue daí, né? E vamos que vamos. Então, quando nós viemos no culto, nós precisamos prestar atenção. Então, quando você vir um culto hoje à noite, presta atenção na liturgia do culto. Se ela segue essa ordem bíblica que foi colocada aqui pelo profeta Isaías, que é a ordem do culto que nós temos, você vai perceber que ela vai seguir sempre essa mesma ordem. Então nós somos chamados para glorificar ao nosso. A nossa vida tem que ser uma vida litúrgica, de adoração, glorificação e exaltação ao nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e nós vamos terminar esse momento com uma oração a Deus. Pai, nós te agradecemos porque lemos a tua palavra, Pai,
E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entendê-la e, principalmente, Senhor, praticá-la no nosso dia a dia, Pai. Derrama graça, poder e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Deus, cada irmão que está presente nesta manhã, Senhor. Cada família aqui representada, ó Deus. Aos irmãos que estão também assistindo, ó Deus, pelas redes sociais da igreja, Pai. Sejam ricamente abençoados pelo Senhor, ó Pai. E que o Senhor traga cura e libertação nesta manhã, ó Pai. Se algum irmão, ó Pai, estiver passando por problemas, dificuldades, enfermidades, ó Pai, que o Senhor coloque as suas mãos poderosas, ó Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.